Em uma noite silenciosa, sob o céu estrelado de um mundo antigo, o apóstolo Paulo, outrora chamado Saulo, um perseguidor feroz dos cristãos, agora transformado em servo de Cristo, contemplava as estrelas com um coração cheio de mistério. Ele já havia enfrentado prisões, naufrágios, apedrejamentos, mas uma experiência o marcava profundamente. Uma visão do além, um vislumbre do céu e do inferno que ele nunca pôde descrever em detalhes. Em 2 Coríntios 2, 2-4, ele escreveu com modéstia sobre si mesmo: "Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que não é permitido ao homem repetir." Essas palavras, enigmáticas e humildes, sugerem um segredo guardado. Mas um texto do século IV, conhecido como o Apocalipse de Paulo, ou Visio Pauli, oferece uma narrativa detalhada do que ele teria visto. Este não é um livro canônico, mas um apócrifo, uma obra que, embora não aceita pela Igreja como inspirada, moldou a imaginação cristã medieval e continua a fascinar estudiosos e fiéis. O que Paulo viu no céu? Como ele descreveu o inferno? E por que esse texto, condenado por alguns, foi tão popular? Vamos mergulhar nessa jornada celestial. O Apocalipse de Paulo começa com um prólogo dramático, diferente de outros apocalipses. A criação inteira, o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra, clama a Deus, lamentando os pecados da humanidade. Ó Senhor, por que criastes o homem que nos contamina com suas transgressões? Dizem as vozes cósmicas. Essa introdução, ausente no Apocalipse de Pedro, estabelece o tom. O pecado humano não afeta apenas a si mesmo, mas toda a criação. Paulo, guiado por um anjo, é levado a testemunhar o julgamento de uma alma ao morrer. Ele vê um homem justo e um pecador sendo julgados. O justo é recebido por anjos luminosos que o conduzem ao céu, enquanto o pecador é arrastado por espíritos sombrios ao inferno. Essa cena inicial reflete a preocupação central do texto, a escatologia individual, o destino de cada alma após a morte. Paulo é então levado ao terceiro céu, uma referência direta a 2 Coríntios 2, 2. O anjo o guia por paisagens celestiais de tirar o fôlego. Ele vê a cidade santa, com ruas de ouro e portões de pérolas, semelhante à descrição do Apocalipse de João, Apocalipse 21, 21. Árvores frutíferas, rios de leite e mel e coros angelicais enchem o cenário. Os justos, vestidos de branco, louvam a Deus em harmonia perfeita. Paulo, maravilhado, pergunta ao anjo: "Quem são esses?" O anjo responde: "Estes são os que guardaram a fé e sofreram por Cristo." A visão é tão gloriosa que ele se sente pequeno, quase indigno. Ele murmura: "Como pode a mente humana compreender tal beleza?" Essa descrição reflete a crença medieval de que o céu é um lugar de recompensa, onde a alma encontra descanso eterno na presença de Deus. Mas a jornada de Paulo não termina no céu. O anjo o conduz às câmaras infernais, um contraste sombrio com a glória celestial. Aqui o texto se torna vívido e aterrorizante. Paulo vê um rio de fogo, onde pecadores são atormentados conforme seus delitos. Os que cometeram adultério estão submersos até os joelhos, com serpentes mordendo seus corpos. Os que caluniaram são pendurados pela língua, enquanto os que negaram a Cristo enfrentam chamas incessantes. "Por que tanto sofrimento?" pergunta Paulo com lágrimas nos olhos. O anjo explica: "Cada um recebe segundo suas obras, mas a justiça de Deus é temperada pela misericórdia." Essa visão detalhada do inferno, com punições específicas para cada pecado, influenciou profundamente a imaginação cristã, especialmente na Idade Média, e é considerada uma inspiração direta para a Divina Comédia de Dante, onde o inferno é estruturado de forma semelhante. Uma das passagens mais marcantes do Apocalipse de Paulo ocorre no inferno, quando Paulo, comovido pelo sofrimento das almas, intercede junto a Deus. Ele chora e implora: "Senhor, tem misericórdia deles." Os anjos se juntam à sua súplica e até o arcanjo Miguel clama por alívio. Deus, em sua compaixão, concede um presente extraordinário. Todas as almas no inferno recebem um dia de descanso aos domingos, livres de tormentos. Essa ideia, conhecida como o repouso dominical, é uma curiosidade única do texto, ausente em outros apocalipses,
e reflete a crença medieval na misericórdia divina, mesmo para os condenados. Paulo, ao ouvir essa promessa, cai de joelhos, louvando: "Grande é tua misericórdia, ó Senhor." O texto também apresenta uma versão etíope, chamada Apocalipse da Virgem, onde Maria, em vez de Paulo, tem a visão. Nessa variante, Maria intercede pelas almas e o mesmo repouso dominical é concedido. Essa adaptação mostra como o texto foi reinterpretado em diferentes tradições cristãs, adaptando-se às sensibilidades culturais. Outra curiosidade é que o Apocalipse de Paulo não deve ser confundido com o Apocalipse copta de Paulo, um texto gnóstico, sem relação, que foca em conceitos esotéricos e não na narrativa céu-inferno. Por que o Apocalipse de Paulo foi tão popular na Idade Média? Apesar de condenado no Decretum Gelasianum, do século IV, ele circulou amplamente em latim, siríaco, copta e outras línguas, com numerosos manuscritos sobreviventes. Sua riqueza de detalhes visuais e sua ênfase na justiça divina ressoavam com o público medieval que vivia sob a constante sombra da morte e do julgamento. O texto oferecia uma resposta às perguntas: o que acontece após a morte? Como Deus julga os pecadores? Ele também reforçava a moralidade cristã, incentivando a virtude e o arrependimento ao descrever vividamente as consequências do pecado. Outra curiosidade é a influência do texto na literatura e na arte. Além de inspirar Dante, o Apocalipse de Paulo moldou a iconografia cristã, com imagens de anjos, demônios e punições infernais aparecendo em afrescos e manuscritos medievais. Sua descrição do céu, com rios de mel e coros angelicais, ecoam em hinos e sermões da época. Entretanto, o texto enfrentou críticas. Santo Agostinho e outros líderes da Igreja o consideravam espúrio, argumentando que Paulo, em 2 Coríntios, disse que não podia revelar o que viu. Se Paulo não pode contar, por que alguém o faria em seu nome? Questionavam. Ainda assim, sua popularidade persistiu, mostrando o fascínio humano pelo além. Paulo, no texto, não é apenas um observador. Ele é um personagem ativo, que interage com anjos, questiona Deus e chora pelos condenados. Essa humanização o torna próximo do leitor. Um homem que, apesar de sua fé, sente compaixão e dúvida. Em uma passagem, ele vê uma alma sendo julgada e pergunta: por que ela não teve chance de se arrepender? O anjo responde: Deus deu a todos liberdade para escolher, mas a justiça segue o caminho traçado. Essa tensão entre justiça e misericórdia é um tema central, refletindo debates teológicos da época sobre salvação e condenação. O Apocalipse de Paulo também se conecta a 2 Coríntios 2:7, onde Paulo menciona um espinho na carne que o humilhava. Alguns historiadores sugerem que esse espinho pode ter sido o peso de carregar visões tão avassaladoras, talvez até as descritas no apócrifo. A experiência de ser arrebatado ao terceiro céu, segundo o texto, ocorreu possivelmente após Paulo ser apedrejado em Listra, Atos 14:19, quando ele esteve à beira da morte. Essa conexão adiciona uma camada de profundidade à sua história, sugerindo que suas visões moldaram sua coragem diante do sofrimento. Paulo, enquanto caminha pelo inferno, vê punições que parecem cruéis, mas o anjo insiste: Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Essa mensagem ecoa Ezequiel 33:11 e reforça a ideia de que o texto, embora sombrio, é um chamado ao arrependimento. Paulo, ao final, retorna à terra, transformado. Ele murmura: que todos saibam que Deus é justo, mas sua misericórdia é maior. Suas visões, segundo o texto, foram um testemunho para encorajar os cristãos a permanecerem fiéis, mesmo em tempos de perseguição. O impacto do Apocalipse de Paulo vai além da teologia. Ele oferece um vislumbre do cristianismo popular do século IV com suas preocupações sobre moralidade, salvação e o destino da alma. Diferente do Apocalipse de João, que foca na luta cósmica entre o bem e o mal, este texto é mais íntimo, centrado na jornada individual. Ele responde a perguntas universais: o que me espera após a morte? Há hope para mesmo os pecadores? Sua narrativa, embora não canônica, tocou corações por séculos, lembrando-nos que a fé cristã é tanto sobre justiça quanto sobre graça. A jornada de Paulo termina com uma nota de esperança. Após suas intercessões, ele vê a glória do céu novamente, onde os justos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele se ajoelha, agradecendo a Deus por revelar tais mistérios. O texto nos deixa com uma mensagem: a vida após a morte é real, mas a misericórdia de Deus é ainda maior.
Como disse Paulo em Filipenses 1:23, ele desejava partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O Apocalipse de Paulo nos convida a refletir. Estamos prontos para viver de forma que honre essa promessa? Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa história que atravessou séculos. Assista também a outros vídeos sobre os apócrifos e as figuras que moldaram o cristianismo. Oração final. Senhor, guia-nos com tua luz, como guiaste Paulo em suas visões. Dá-nos coragem para viver segundo tua vontade e esperança para confiar em tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.